Senhoras e senhores, olha o tamanho dessa barra. Olha o tamanho dessa barra. Eu não estou falando da música Cheia de Manias. Hoje a gente vai assistir aqui juntos, vamos ter uma aula juntos com a DJ Anne Louise e com o Galileu. Galileu muito fera na área do branding e a Anne Louise muito fera na nossa área musical. E eu deixei esse vídeo, eu não vi nada dele ainda. Eu sei que é ouro porque são duas pessoas muito fodas e a gente vai assistir juntos ele inteiro. Eu não vou dar uma de Casimiro, ficar pausando toda hora, eu vou fazer uns comentários aqui e ali e bora assistir juntos. Eu comecei desde o início a ver a Anne Louise como uma terceira pessoa. Então eu via já como empresa, eu via como uma marca que não sou eu. Eu entendia que uma coisa é ser a Anne Louise, que é meu nome mesmo. Dia a dia. E a outra vivendo. coisa é a Anne Louise. E eu costumo falar em terceira pessoa mesmo. Eu falo como se fosse uma outra coisa, além de mim. Quando você tem esse posicionamento ou esse propósito da marca, eu costumo dizer para os clientes que é um grande criador de parâmetros. Então, assim, quando eu vou construir alguma coisa, eu tenho que olhar para o meu propósito e ver se eu estou construindo para ele. Exato. Então, o evento que eu vou fazer, a maneira como eu vou fazer a cenografia, preciso construir para aquele lugar. Exato. Né? E isso vai te guiando. E a gente, como marca pessoal, também, né? Você tem que, no final do dia, ter algum lugar para aterrissar e falar, é isso que eu tô fazendo. Ai, meu Deus! Olá, cidadão da Galileia, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Branding Todo Podcast. Hoje a gente vai fazer algo que eu amo, que é justamente falar de branding de um território de uma pessoa que não é do mercado de branding, mas entende branding como ninguém. Eu vou conversar com uma pessoa que tem uma formação em Direito, foi advogada, mas hoje ela é DJ. Vocês devem estar imaginando, vocês vão ver o título, né, do episódio, vocês sabem o que é que eu tô falando, mas eu vou fazer um mistério para quem não viu o título. Ela simplesmente decidiu ir para uma carreira, viveu, foi autêntica, o mundo respondeu de fato a todos os estímulos que ela construiu. É advogada de formação, pianista clássica de alma, DJ de tribal e fundadora de uma escola de DJs e de uma marca de moda e de tantas outras coisas que ela vai contar aqui para esse episódio. Seja muito bem-vindo, DJ Anne Louise. Que prazer. Ai, meu Deus, que prazer estar aqui falando com um cidadão da Galileia. Porque eu sou uma cidadã da Galileia, eu sou ouvinte assídua. E eu curto, eu comento. Manda para três amigos. Eu adoro, eu aproveito os voos que são muito longos para poder assistir sempre os episódios. E adoro ver isso tudo aqui. Eu sou um amante de branding, né, na verdade. Apesar de não ter estudado isso, mas eu gosto muito. Prazer estar aqui. Eu que agradeço você ter aceitado o convite nessa agenda maluca. É bem doido. É bem doido. Gente, mas como você países. vive, gente? Assim, eu fico olhando suas histórias, me dá uma taquicardia. Ao mesmo tempo eu falo, gente, é danada, eu sempre guerreira. falo pra todo mundo que me seguir é mais legal do que viver a vida que eu tenho. Sim. Porque eu rodo muitos países, são 4 continentes o tempo todo. Não é uma tour que eu faço. Lançou a tour em julho na Europa. Não. Eu vou pra Europa várias vezes por ano. Eu vou para os Estados Unidos uma vez por mês, por exemplo. Pra Ásia acontece de ir 2, às vezes 3 vezes no ano. E vou para um país, outro, para a Austrália. E aí, nisso, eu acabo, às vezes, ficando um mês inteiro fora de casa, rodando 10 países, 8 países. Isso é comum todos os meses. E como é viver isso? É bem doido, gente. É muito doido. Ainda mais uma pessoa como eu, que sou muito organizada, certinha. Você viver completamente sem rotina. É uma coisa que eu queria, que eu sonhei. Com certeza, talvez seja o sonho de algumas pessoas que estão escutando a gente. Mas é muito louco, você não... Todos os dias você tem que procurar o que você vai comer, o que você... É uma eterna férias, só que você não tá de férias, você tá só. Eu viajo sozinha. Então é um desbravar o mundo, assim. É verdade. E não ter cortisol nas alturas, eu tava brincando aqui em off. É o tempo todo sem dormir, o tempo todo com sono, você tentando recuperar. Faz parte, mas é uma coisa que eu gosto muito, fazer a gente feliz. Acho que isso é muito legal. Vamos já pegar esse gancho, então. Você falou que você gosta, você escolheu, né? Eu acho que tem uma coisa que é escolher ser, né? A gente viu uma trajetória que você é advogada, você estudou piano, no final das contas, ou seja, música, você já tinha ali um negócio, mas em algum momento você falou, vou ser DJ. Como é que foi esse momento? Me conta pra gente abrir essa... Eu sou da música desde sempre, eu acho, assim. Meu pai era músico de banda, nada de tão sucesso e tudo, mas eu acho que ele foi quem me botou muito na música. E aí, com 5 anos, eu já passei a estudar de uma forma mais séria mesmo. Com 7, eu entrei no piano, aí eu fui pra aquela história de conservatório, de música, escola e tal. Sim. E a música sempre esteve comigo. Só que quando eu adulteci ou adolescenti, quando eu estava naquela fase de escolha de vestibular, minha família queria que eu fizesse direito. Eu sempre fui daquelas alunas muito nerds, assim, muito estudiosas e tudo mais. E aí, sim, passei em Direito na Federal da Bahia, fui estudar Direito, mas também, em paralelo, eu estudei Comunicação. Eu fiz Relações Públicas. Então, esse meu gosto por
olhar, imagem das coisas, ele veio dessa época. Na verdade, veio, eu acho que de mim, porque eu sempre gostei de enxergar o mundo, tentar enxergar pelo olhar do outro, o que o outro está vendo e como a gente aparece pro outro. Eu que sempre fui muito tímida, tive que lutar contra isso tudo. Meus colegas de escola não conseguem entender como é que eu virei DJ. Sempre fui da música, mas eu era tímida pra música. Eu tinha problema para me apresentar, eu não conseguia ter desenvoltura. Com o tempo eu fui melhorando um pouquinho isso, eu fui tentando ter um pouco mais de postura, assim, para poder ter sucesso com isso. Mas com 20 anos eu virei DJ. Foi a época que eu decidi fazer isso, porque eu era amiga de alguns DJs. Conheci porque eu ficava só no fundinho da festa. Exatamente porque eu nunca fui aquela pessoa de ficar doidona ali no centro da noite. O famoso front, né? Eu ficava ali escondidinha, e aí um dia eu tava escondida perto do DJ, aí foi que eu conheci um dos DJs, ele me apresentou outro. DJ também é muito tímido, tem muito DJ assim como eu. Então a gente foi fazendo uma gig, assim, todos nós ali. E aí, quando eles abriram uma turma, eu virei DJ. Eu acabei sendo a 11ª aluna de 10. Eu não queria a princípio. Eu falei, será? Isso não é pra mim, um palco. Exposição, né? Você tá lá em cima, né? Não conseguia nem me apresentar, porque a gente tinha as apresentações no piano, eu já tinha muito problema para me apresentar. Só que ele falou, nossa, você vai ter muita facilidade e tudo. O resultado, eu tive facilidade, porque eu já era da música. Já estava treinada para isso, né? E aí eu comecei a me apresentar. No início, muito cabisbaixa e tudo mais. Depois fiz um pilates. Depois do pilates, eu ajeitei... Olha que bem. Eu ajeitei minha coluna e aí me deu um pouquinho mais de postura visual. E pouco a pouco eu fui entendendo como eu precisava ser. Teve uma época que eu fiz parte de uma banda e na minha banda eu também fui trabalhar com a Cláudia Leite. E aí esse contato com uma artista dessa proporção, que é uma pessoa de trio elétrico e tudo mais, me fez entender quem eu precisaria ser também em termos de palco, essa olhar para as pessoas e olhar a partir do olhar delas, na verdade. E aí foi que tudo começou a mudar para mim também. Dentro da música no palco, Sim. Né? Isso aí como Anne DJ. E eu mudei bastante. E aí, toda essa construção, você começa a perceber um olhar mais intencional. Você começou a perceber como eu tenho que me prostrar, como é que eu tenho que me portar no lugar, como é que eu tenho que estar vestida, como é que eu tenho que interagir com as pessoas, como é que eu preciso estar como visual, né? E aí tem eu brinquei com a Anne aqui no começo da gravação, que ela tem um slogan, hoje é uma tagline, se a gente fosse colocar tecnicamente, que é a missionária da felicidade. Você abre os seus shows com Sempre abro. Um grande manifesto de marca, né? Você falando do que é um manifesto de marca. É um grande manifesto. De onde surgiu a Missionária da Felicidade? Surgiu de um momento que aí que tá. Tem uma coisa nisso tudo que é bem delicada. Eu comecei desde o início a ver a Anne Louise como uma terceira pessoa. Então, eu via já como empresa, eu via como uma marca que não sou eu. Eu entendia que uma coisa é ser a Anne Louise, que é meu nome mesmo. Dia a dia, e a outra vivendo. coisa é a Anne Louise. E eu costumo falar em terceira pessoa mesmo. Eu falo como se fosse uma outra coisa, além de mim. Só que é muito difícil quando você tem uma pessoa física que ela representa, inclusive é o meu próprio nome, e eu sou a pessoa que representa essa empresa, que é a cara da empresa. É muito difícil porque é tudo muito confuso. Não sei, não vou deixar ela terminar aqui. Não tem como eu falar que eu vou separar. Apesar de eu separar, eu tenho uma roupa que eu uso quando eu tô colocando com a Anne Louise. Mas é difícil de separar, porque as emoções estão envolvidas. Então, um belo dia eu tava muito cansada, tava me questionando, porque a minha família sempre foi muito contra eu ter feito essa opção de trabalhar com música. Eles queriam que eu fosse pela opção mais congruente com a realidade deles, inclusive, de medo do mundo, de medo das possibilidades, e virar uma advogada. Juíza, talvez, e tudo mais. Só que aí, eu me questionando muito, por que eu fazia aquilo comigo? Eu falei, por que eu tô fazendo isso comigo? Deixar minha família triste, eu ter essa vida que é tão difícil, tão cansada, eu tava no avião. Aí eu fui fazer um post, eu botei como hashtag, Missionary of Happiness. Eu escrevi em inglês. E aí eu deixei. Quando eu pousei, que foi um voo aqui brasileiro, local mesmo, quando eu pousei, eu fui olhar, eu falei, gente, ninguém no mundo usou isso. Peraí, eu posso usar isso mesmo agora. Peraí, deixa eu usar isso como afirmação. E surgiu nesse sentido de por que eu estava fazendo isso comigo, por que eu estava fazendo isso com minhas possibilidades, que eu poderia ter feito muita coisa. E eu resolvi deixar isso como marca. Só que aí depois me veio isso na cabeça de falar, peraí, eu acho que a minha marca, Anne Louise,
A Anne, ela pode assinar isso como um manifesto mesmo, de vida, de proposta. E aí tudo mudou dentro de mim. Por isso que eu falei que é confuso. É muito confuso. Porque, na verdade, o que eu coloco pra marca, aí eu comecei a mudar como pessoa. Eu comecei a ver as coisas diferentes. Eu comecei lutando porque, gente, a DJ só tem 2 possibilidades. Ou você vira um louco, ou você vira depressivo. Porque é um mundo muito difícil de você lidar o tempo todo com os excessos, com as loucuras. A cada final de semana num país, mudando tudo o tempo todo. Então não é fácil pra ninguém. Então você tem 2 opções. Eu fui pelo caminho de ficar mais depressiva. E aí esse caminho, essa hashtag, ela me ajudava muito. A trazer você de volta, Esse manifesto, ele falava, Anne, você tem um propósito, você tem uma missão. A sua marca, ela tem uma missão para com as pessoas. E quanto mais eu fui tornando isso claro, é como se eu estampasse isso para os meus colaboradores, só que o colaborador sou eu mesma. Então, eu tô começando a anotar aqui, eu não quero interromper, eu quero falar o mais rápido possível. Uma coisa que ela falou já tem uns minutos, é por isso que eu tô cortando agora. Cara, olha como ela conseguiu de uma forma natural, né, empírica. Ela já tinha essa noção de que ela era um negócio e ela era uma marca também. E isso é uma das maiores dificuldades que o maior dos artistas passam, de conseguir se desfazer um pouco da própria imagem. E ela meio que de uma forma natural, ela começou a se separar, ela começou, opa... Então ela falou do modo de vestir dela, ela se vestia diferente, ela meio que faz ela meio que se separa dela mesma. E isso é importante, principalmente no começo, por quê? Porque, primeiro que você para de levar as coisas pro lado pessoal. Então, quando você não tiver o reconhecimento que você não teve, quando alguém disser não pra você, você vai pensar, pô, é porque minha marca, é a empresa, é o X. Você não vai ficar ofendido com aquilo. É igual o vendedor. O vendedor, se ele leva pro coração cada não que ele toma na vida, ele não dura na carreira, ele não consegue. Eu achei isso muito interessante que ela falou e consegui dissociar um pouco si mesmo da marca, essencialíssimo. E outra coisa que eu notei aqui, a missionária da felicidade. Cara, ela falou ali várias palavras, né? E o Galileu também falou sobre propósito, sobre... como é que ele usou o termo ali? Manifesto também. Então, olha como ela conseguiu... dá pra ver que ela é talentosa pro branding mesmo, né, pra música. Ela conseguiu em um momento ali que ela não tava muito bem, ela tá falando agora que ela tava mais depressiva, e ela conseguiu encontrar sentido em alguma coisa. E isso é uma coisa que eu falo sempre, eu bato nessa tecla, e clareza e propósito. Você resgatar isso e utilizar isso como escudo, e se conectar com pessoas que estão passando pela mesma coisa, se conectar da forma que você conseguir. E ela começou a fazer isso, primeiro para ela. Então, por que é essencial ter essa clareza? Porque a pessoa que mais vai conviver com aquilo é você. É por isso que não importa se sou eu, se é o Galileu, ou quem for, que for desenhar uma marca para você. Se não fizer sentido com você, você não vai conseguir vestir ela. E é vestir mesmo, porque é literalmente vestir, entendeu? Então, enfim, vamos lá, vamos continuar. Eu estampei isso para os meus colaboradores, não só para mim, mas hoje todo mundo que trabalha comigo, todo mundo também tem isso muito claro. Em que a gente precisa lembrar sempre disso. Essa é a nossa missão dentro dessa empresa. A gente precisa fazer as pessoas felizes. O que a gente pode fazer para isso? Que tipo de música eu vou assinar? Que tipo de música eu vou compor? O que eu vou vestir? Qual mensagem eu vou passar para elas no início do set? Para que abra aquele portal? No início eu não acreditava que isso fosse possível. Mas hoje eu olho que realmente quando você põe uma missão ali à frente, as pessoas passam a sentir isso, porque aquilo vira mote para todo mundo que está envolvido, inclusive para mim mesma, uma vez que existe essa confusão, mas isso mudou bastante coisa dentro de mim. Eu me tornei uma pessoa que chegava no ambiente e falava assim, deixa eu respirar fundo e tornar a convivência mais gostosa, as coisas mais divertidas, mais alegres, porque na verdade eu estava lutando contra a minha própria depressão, né? E olha que interessante, hoje eu tô né? bem cuidada, hoje eu tô com bastante gente em volta de mim, cuidando de mim, mas por um tempo eu resisti muito em querer esse cuidado. Eu acho que eu, como qualquer pessoa, qualquer empreendedor, a gente acha que a gente pode fazer tudo. Ah, não, porque eu faço melhor do que todo mundo. Eu vou fazer tudo. Chega uma hora que você não aguenta. E quando você vê, você tá afundado numa depressão e você nem entendeu isso. Você tá num burnout. E foi o que aconteceu comigo também. Você só vai entrando, né? As coisas vão acontecendo e você vai entrando e até a gente uma hora acha que a gente consegue. Sim. E eu, que sou uma curiosa de muitas coisas, de muitos assuntos, vídeo eu consigo editar. Aí entender de brand, eu tô lá estudando, eu não perco um Galileu. Eu sou cidadã da Galileia convicta. Raiz aqui, então, né? Só um minutinho.
O que ela falou ali, que eu acho importante frisar também, passou meio reto. Ela falou sobre as músicas que tocar, e isso daí começa a falar um pouco sobre identidade, mas eu acho que isso provavelmente eles vão falar depois, né? Mais sobre a identidade dela, as coisas que ela faz da marca. Mas principalmente ela já sabia o que ela não queria fazer. Se você tem dúvida sobre o que você quer fazer, se você tá vendo que tem um leque muito grande, começa pelo que você não quer fazer. As coisas que você vai negar, lugares que você vai negar, artistas que você vai negar de fazer um feat ou alguma coisa assim, entendeu? Chega uma hora que, na verdade, o HD da gente pifa, né? A gente não consegue fazer tanta coisa, a verdade é essa. E eu acho que quando a gente fala, né, eu vou ficar sempre tentando traduzir aqui no lado técnico do brand, né? Quando você tem esse posicionamento ou esse propósito da marca, eu costumo dizer para os clientes que é um grande criador de parâmetros. Então, assim, quando eu vou construir alguma coisa, eu tenho que olhar para o meu propósito e ver se eu estou construindo para ele. Exato. Então, o evento que eu vou fazer, a maneira como eu vou fazer a cenografia, preciso construir para aquele lugar. Exato. Né? E isso vai te guiando. E a gente, como marca pessoal, também, né? Você tem que, no final do dia, ter algum lugar pra aterrissar e falar, é isso que eu tô fazendo. Eu acho que tá escrito isso em algum lugar, sabia? Pelo menos me ajudou. Eu me tatuei aqui. Tá escrito Missionary of Happiness aqui. Que legal. Então toda vez que eu olho no espelho, eu lembro disso. E o fato de você também abrir o seu show sempre com esse manifesto e essa frase, isso vai gerando identificação com as pessoas também. Sim, né? com certeza. E diferenciação, que quando eu olho, eu tô aqui, tô numa festa de olho fechado, alguém falou, vem aí a Missionária da Felicidade, eu já sei de quem eu tô falando. Eu falo né? em outros, cada país que eu vou, eu tento falar no... Claro, se eu for idioma. pro Japão é meio difícil, porque lá se muito eu sei falar obrigada, né? Mas tem países que, falando inglês, espanhol, que eu tenho mais fluência, eu consigo falar no idioma deles. Eu sei que toca, porque quando você tá ali no meio da noite, você ouve uma mensagem bonita, pensada pra você, eu acho que no final das contas você tá apto pra aquilo, né? Não é porque você tá na noite só se divertindo que você não pode escutar uma coisa realmente positiva. E é o que eu tento fazer. E a música a gente sabe que cria momentos muito especiais para as pessoas, né? Tem gente que naquele dia era um dia que estava sendo muito ruim, e naquele dia ela foi para uma festa e tudo mudou. Tem pedidos de casamento que acontecem em shows. Acontece muito. Você tem momentos de felicidade também vivendo ali, né? Embora a gente viva num cenário, que você vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, que parece que não tem muita felicidade em alguns aspectos. Eu tô meio que tentando chegar nela, né? Com certeza. E aí me conte, Anne, uma coisa também que eu notei, e cidadãos, uma curiosidade aqui, eu já acompanho a Anne há um tempão, e eu fiquei muito surpreso porque a Anne me mandou uma DM falando, eu não perco nenhum episódio. Eu falei, meu Deus, eu sou super fã. Cidadãos, uma pausa rápida para falar de Galileu Branding, uma consultoria que vai ajudar o seu negócio, a sua marca, para encontrar identidade, posicionamento e principalmente relevância. Se você tem um negócio que está começando e precisa de começar já com a estratégia de branding construída, ou se você também gerencia uma marca numa multinacional, na média ou grande empresa, e precisa dar um salto nessa marca, seja se reposicionando, seja fazendo um movimento estratégico de negócio que precisa de um rebranding, consulte a Galileu Branding, faça o seu orçamento junto com a gente. Acesse galileubranding.com.br, conheça os nossos serviços e peça lá a sua proposta pra gente trabalhar juntos, beleza? Eu vi a Anne nas festas, então eu ia pra uma festa que tinha um selo, né, uma festa qualquer, e tem lá a lista dos DJs e tem a Anne tocando. Eu vou pra uma outra festa, tem a Anne lá tocando como uma participação. A partir de um dia, eu olho e falo, a Anne tem a sua própria festa. Ela já não é mais uma participação, né? Sim. Ela agora tá criando a festa dela e aí tudo se inverte, que é o lugar que ela tocava agora é um lugar alugado para que ela faça a festa dela e não como convidada. Quando é que você percebeu que a Anne Louise, terceira pessoa, ficou maior do que só ser convidada para uma festa? Olha, como é muito confuso a marca pessoal Anne... tá completamente confusa a Anne Louise com a Anne Louise, né? Sim. Digamos assim. A gente não acredita muito às vezes, sabe? Mesmo estando rodando tantos países, você não acredita no seu próprio potencial de fazer alguma coisa. Mas a gente tinha uma vontade de fazer do jeito da gente. Eu e a Mônica. A Mônica trabalha comigo em todas essas coisas que eu sei que você já listou aí pra gente conversar hoje. Mas a gente tinha vontade muito grande da gente executar as coisas do jeito da gente. Eu trabalhava com o pessoal do Complexo Tempo, que é bem famoso aqui em São Paulo. É uma grande casa de show. E aí, o Klaus, ele deu completa abertura, que é o dono de lá. Ele falou assim, proponha o que você acha que você tem que fazer, assim, o que você tem que ser. E aí a gente fez a primeira festa. A primeira eu achei que era necessário a gente fazer uma afirmação de quem a gente era. Acho que era o mais importante, a primeira festa. É o famoso statement, então, o né? que é o statement, sabe? A gente ia chegar com algo, então a gente precisa chegar a algo que represente muito essa marca Anne Louise. O que a gente vai... Nossa, aqui
Jesus Cristo, normalmente, eu acho que você por aí, com certeza enxerga, vou fazer uma festa, uma primeira festa, ela vai fazer a primeira festa dela. É muito contraintuitivo pra gente, porque a gente pensa, se eu vou fazer uma festa, eu quero agradar todo mundo, eu quero que todo mundo venha pra minha festa e se sinta bem. Aqui ela foi o contrário, ela falou assim, não, eu. Ela usou isso pra falar quem ela era pras pessoas, entendeu? E isso é muito importante, isso, tipo, cara, isso é marca no seu mais puro estado, tipo, isso é marca. E, nossa, que massa, né? Que massa. Isso poucas pessoas fazem isso, poucas pessoas têm essa coragem de fazer isso, porque exige muita coragem, porque fica muito preocupado com as pessoas que vão rejeitar, as pessoas que vão e não vão gostar, ou as pessoas que simplesmente não vão. Mas esse é o melhor filtro que você pode ter, porque daí as pessoas que estão lá, as pessoas que gostaram, é justamente a pessoa que você quer conviver, a pessoa que você quer ter por volta. Excepcional. Nossa, que bom que foi falado isso. Pra fazer Bahia. Eu sou baiana. A Bahia, ela tem um fluxo energético muito diferenciado, então a gente trouxe a entrada com bambuzal, a gente trouxe o pelourinho, a gente colocou umas senhorinhas fazendo tricô, fofocando com o pessoal. A gente botou um Fusca, tinha um Fusca na festa. Ele falou, mas o que? Porque tudo tinha um sentido. Uhum. O que era o Fusca tava fazendo no meio da festa? Ah, não, porque o Fusca foi o primeiro carro que eu aprendi a dirigir. Era uma história da minha vida, na verdade, ali. E a gente tinha acarajé, a gente teve um monte de coisas. Fizemos essa abertura do que é... Venham conhecer o que é a marca através desse primeiro evento. As nossas festas, assim, elas são muito focadas, a produtora Maison Missionaire, a gente é muito focado em experiência, que eu acho que hoje é o tônus do universo de eventos. Eu acho que está todo mundo falando ou sobre bem-estar ou sobre experiência. É o universo que está se falando muito sobre isso. Então a gente foca nisso tudo. A gente coloca até café, coisa que não é comum numa festa de música eletrônica. Mas a gente tem esse foco, um chefe de cozinha, a gente tem esse cuidado um pouco maior com ser uma experiência boa para as pessoas e para que elas se recuperem bem, para que elas fiquem bem. É desodorante no banheiro, são pequenos cuidadinhos que a gente acaba tendo para que a pessoa de fato tenha uma boa experiência. Foi algo que eu percebi que eu ia ter que prestar atenção ao longo dos anos, porque coordenar ou comandar a mensagem que você emite para as pessoas nem sempre é tão fácil. Então, muita gente, por eu ter essa timidez muito grande, o autismo e tudo mais, eu tenho muita dificuldade em falar com as pessoas, especialmente quando é no mano a mano, assim, no palco é mais fácil. Uhum. Então, com o tempo, eu falei, eu tenho que me despregar dessa preocupação. Vou me concentrar, então, em ter uma marca que as pessoas possam confiar em cada um dos nossos produtos, que eles sejam produtos que você fale, não, eu não gosto da Anne, mas as coisas dela são boas. Então foi o que a gente se concentrou em fazer nesse tempo. Então nossos eventos eles vieram dessa lógica. Vamos fazer uma festa que seja boa, tecnicamente bem construída, que a gente, ao máximo, a gente tente pensar nos detalhes para as pessoas. Pode ser que tenha uma outra festa mais tecnológica, maior, qualquer coisa, mas nossa preocupação é que se tem uma boa experiência com aquela marca e que tudo está envolvido na Anne Louise, no final das contas, né? É como se a Anne Louise tivesse desmembrado em outros lados aí da história. E aí, uma das coisas que eu mais percebo, e eu falei com você no começo, é que o seu grande atributo, na minha visão, é a qualidade percebida. Né? Então você entra no lugar e você fala, cara, tem uma qualidade aqui. Não tem nada fora do lugar, né? Nos lugares, nas festas que eu já fui. Mas eu vejo também no restante das coisas. Eu vejo uma preocupação sua, por exemplo, com o look. Você tá sempre o tempo inteiro pensando na vestimenta que você vai usar. Tem uma preocupação com a qualidade das fotos que você posta, a qualidade dos vídeos que você faz, a qualidade da edição que você faz. E é uma coisa que é meio rara quando a gente olha nesse lugar, principalmente no mercado de tribal, a gente fecha no mercado de tribal, não de festas como um todo, que é tudo um pouco caseiro demais nesse mercado. Né? De onde veio esse lugar que você falou assim, eu vou pegar o povo por esse cuidado? Olha, à medida que eu fui conseguindo crescer, é como uma pequena empresa mesmo. A gente começa fazendo de tudo, depois aí você vai adotando mais profissionais, testa um monte de gente dá ruim. É aquela velha história como qualquer empresa. E hoje que a Anne Louise cresceu mais, a gente tem um corpo maior de pessoas que estão ajudando. Só que antes de qualquer coisa,
vem o meu cuidado. Hoje eu estou estudando brand marketing, por exemplo. Eu não deixo de estudar sobre vídeo. Então, não é que eu vá saber editar mais do que o editor de vídeo, mas é que se algo não tiver nos conformes, eu sei falar com ele. Olha, coloca um efeito aqui, coloca aquilo ali. Isso aqui que ela falou é um dos motivos que você precisa se ver como empresa e que eu sempre bato na tecla. Se você é o dono da sua empresa, você precisa saber fazer tudo. Você precisa saber fazer tudo. Não quer dizer que você vai fazer ou vai fazer melhor. Mas você precisa saber fazer tudo. Se alguma coisa algum dia parar, se alguém algum dia parar, você tem que saber o básico. Você tem que saber o que está faltando. Até para pedir ajuda, para contratar outra pessoa. Então você tem que saber. Aqui ela sabe demais, pelo jeito, né? Ela continua estudando isso. Mas você tem que saber o básico de todas as áreas que englobam a sua marca. Fato. Então, essa preocupação eu sempre tive desde o início. Eu sempre pensei em apresentar as coisas com a maior excelência possível dentro do que era a minha realidade. E aí, depois da Mônica na minha vida, algo mudou. Eu comecei a precisar muito mais os valores também. Porque às vezes a gente tem um mal, e eu, por herança de meu pai e minha mãe, eles são da área de saúde, é um outro tipo de empresa, é clínica, odontológica, minha mãe é médica também, mas vem nesse trabalho na raça sem você realmente quantificar. Então, quando a gente começou a quantificar tudo e perceber os valores, foi aí que eu parei e falei, não, agora a gente consegue fazer tal coisa. E mais do que eu, a Mônica, na verdade, ela tem mais noção dessa parte administrativa estrutural, da coisa, né? Estrutural, que eu acho que isso é que a gente não pode se perder. Esse investimento, ele acontecer, e esse olhar de fora também de uma outra pessoa. Por mais que eu seja a Anne Louise da própria marca, mas o fato de ter uma outra pessoa ajudou bastante ali no meio do processo para eu conseguir fazer, acho que, os investimentos certos e ir adequando pessoas ali para elas também me ajudarem a fazer esse crescimento, que é impossível, né? Produzir uma festa. Sozinha não. Tem vezes que a gente tem 100 pessoas trabalhando, por exemplo, ali, construindo, um subindo LED, outro subindo estrutura, e a Mônica que fica louca, porque é ela que faz a parte da montagem. Como eu viajo muito, eu participo muito mais da parte intelectual das coisas ali. Né? Eu gosto de estar ali próximo, no máximo do que eu posso, mas ela é quem acaba conduzindo, porque é ela que está em loco ali, né? E eu vejo também que você, dentro desse todo esse orçamento que agora você estruturou, você tem um orçamento bom para marketing, né? Que você de fato. Porque quando a gente olha, eu trago pessoas aqui, né, que a gente conversa, às vezes a empresa usa uma lógica, que é 2% do faturamento, 3% do faturamento. É muito pouco, imagina. Que é muito pouco, né? Não é nada. Não é nada, no final, não dá pra nada. Você vai fazer 2 shootings ali, acabou o dinheiro. Você também tem sempre esse cuidado, né? De você falar, cara, eu preciso fazer realmente com excelência, eu sei que custa. Né? Custa, assim, quanto melhor o profissional, mais ele vai custar. E também, quanto mais a gente sabe, eu acho que hoje um empresário qualquer que não seja tão grande assim, a ponto de ter realmente times muito grandes dentro de cada área, a gente precisa entender um pouquinho de cada coisa, porque senão você não sabe nem o que pedir, nem o que receber. E não sabe nem argumentar também. E é estudar muito mesmo, tem que estudar demais. Eu não paro de estudar. Por exemplo, os podcasts aqui, eu costumo ver muitos desses podcasts num voo longo que eu tenho. Sei lá, venho da Europa para o Brasil. Eu começo o voo assistindo os podcasts mais que são de mais temas mais técnicos, por exemplo, para depois assistir os podcasts mais de psicologia, coisa mais leve, até que eu vou tentar dormir, por exemplo. E isso é uma tônica da minha vida. Eu não vou parar de assistir coisas, não vou parar de ler livros que são diárias ali, coisas que eu gosto, mas é que ou a gente faz isso, ou você tem uma empresa muito grande que você vai ter os seus heads de cada área para cuidar. No caso da gente, que é uma empresa pequena, são várias empresas pequenas, né, que eu tenho hoje, junto com a Mônica, a gente precisa entender realmente um pouquinho de cada coisa. Eu acho que isso é o que ajuda bastante. É o cenário do empreendedor brasileiro. É o cenário do empreendedor. E a gente é um monte de CNPJ, né? Porque assim, tem o CNPJ da Anne Louise, tem o CNPJ da Missionário, que é a marca da gente hoje, de roupa e tudo mais, tem roupa e acessórios lá. E a gente tem o das festas. Então são ofícios completamente diferentes. E eu ainda esse ano quero começar algo melhor, assim, com relação à minha escola, porque eu dei uma estagnada grande. O ano passado eu viajei demais, de passar, assim, um mês inteiro na Ásia. Então, aí, me impediu um pouco de dar aula, que é uma coisa que eu amo muito, dar aula. É muito gostoso. Ensinar, né? E eu acho que faz parte dessa minha missão de vida que eu falei. Porque quando a gente entende, eu acho que é uma grande dádiva na vida você entender o seu propósito nessa vida, nesse plano, eu que acredito na espiritualidade. No momento que eu entendi esse propósito, que eu trouxe ele para a empresa e da empresa para mim,
isso mudou muito dentro de mim. E aí esse propósito, ele vem para as minhas áreas também pessoais. Que eu separo tudo, né? Uma coisa é de Diane Luiz, outra coisa é a professora. E aí quando eu trouxe isso também para esse lado, eu falo, não, eu não posso viver sem dar aula. Isso me faz mal também, não dar aula. Não contribuir para as pessoas dessa forma. É uma forma até de devolver, né? Eu sempre falo isso. Quando eu dou aula, eu devolvo para as pessoas que me fizeram ser o que eu sou. Então, que foram nas festas, ou que compraram meu curso, ou que estão lendo o livro. É uma forma que eu tenho de passar esse conhecimento também de volta, né? Com certeza. E aí, Anne, assim, você tá falando sua história e eu vou ouvindo, eu falo, gente, é uma trajetória como um empreendedor mesmo, né? Você começa ali pequeno, depois contrata depois tem uma equipe, daqui a pouco você é a cara da empresa, você começa a separar. Eu vivi uma crise recentemente de quem é o Galileu Nogueira que tá sentado aqui, o consultor, e quem é a pessoa na vida real também. Porque, de alguma maneira, as pessoas enxergam a gente editado, né? Elas veem um pedaço da nossa vida, elas veem o stories, ela vê um episódio. Mas existe também uma coisa que o trabalho significa pra gente, que também devolve pra nós um sentido. Né? Então eu também entrei um pouco nesse percurso de qual que é o meu propósito no final fazendo marcas pro mundo. Cara, eu quero criar marcas que sejam mais humanas e sejam mais responsáveis também. Eu acho que as marcas têm um papel de transformar a sociedade. Quando a gente fala de comunidade LGBT, até 3, 4 anos atrás tinha um monte de marca apoiando, ajuda. Hoje você não vê, você conta nos dedos. As marcas que de fato têm isso como causa. Antes era uma causa que servia para vender. Isso acontece até no meio do próprio meio, tá? Essa coisa de você esquecer do seu propósito ali virou comum, assim. E eu acho que isso é muito perigoso para todo mundo que está, de certa forma, envolvido. Eu acho que a gente tem mais do que obrigação de se envolver de verdade, não envolver só para, no mês da Pride, colocar ali que você é apoiador de alguma forma, o que acontece com muitas empresas, né? Elas só querem dizer que elas são friendly ali naquele mês. E eu sempre costumo dizer que, na verdade, ou você é de fato, o ano todo. De janeiro a dezembro. Ou então simplesmente ignora, deixa aquele mês ali sem postar, sabe? Não precisa você ficar fazendo campanha, porque já tá todo mundo percebendo já quando a empresa, ela não tem nada a ver com esse universo e ela só faz um post só pra pagar de bonita, né? É isso, não, e já para que tá feio já, né? Para que tá feio. Tem que se envolver, assim. Pra mim é mais fácil, de certa forma, porque eu também faço parte desse universo, então eu fico vendo de perto as questões e então é mais fácil da gente perceber com esse olhar de dentro mesmo para a causa. Mas é algo que eu cada vez mais estou tentando me envolver com entidades que fazem um trabalho bacana para que a gente consiga junto pensar no que fazer. Porque eu acho que as soluções não são tão simples para o mundo, mas se todo mundo vai se envolvendo e se permitindo, elas vão chegar, né? Pelo menos em algum lugar, né? Não vai ficar simplesmente se discutindo coisas. Você consegue aterrissar em alguma coisa, né? Com certeza. No mínimo, assim, o que a gente tem que fazer é estar próximo e se interessar. Eu acho que é aí que começa. Não adianta falar que você vai fazer uma grande coisa de uma vez só, que é como se fosse academia. É uma constância de você estar sempre ali e prestando atenção e se interessar, que em uma hora você vai ser chamado, de alguma forma, a colaborar com causas, com possibilidades e fazer seu papel no mundo. Porque se a gente não fizer nada... Claro, depende até do ponto religioso da pessoa, mas eu acho que a gente está aqui para se evoluir mesmo. Então, se a gente não fizer nada, para que essa existência aqui? Para no final ficar vivendo sempre a mesma coisa, né? Coisa. Que não avança. Não avança, não anda. E eu vejo que você usa muito, Anne, a sua própria voz. Aí a Anne Louise mesmo. Às vezes até eu acho que é a pessoa Anne Louise para reverberar algumas causas, né? Você vem falando sobre feminicídio, você vem falar de LGBTQIA+, do ponto de vista de inclusão, você tem falado também um ponto do ambiente das festas também, o quanto esse ambiente tem mudado. Como é que você enxerga no dia a dia, assim? Você falou, né, de janeiro a dezembro eu preciso ser essa pessoa. Como é que você sabe os momentos certos de entrar também? Porque ainda tem um pouco disso, pra não parecer... Eu queria fazer muito mais do que eu faço, mas a minha vida anda muito difícil por conta da quantidade de viagens mesmo. Mas eu vejo, às vezes, temas que eu falo, não, eu preciso falar alguma coisa sobre isso, porque hoje, graças a Deus, tem muita gente que me segue dentro desse universo. Então, acaba que a voz da gente se torna uma voz ativa. Basta eu querer, né? E aí, eu queria ter mais tempinho para fazer mais, mas às vezes não consegue. Quando eu vejo um tema que é muito latente, aí eu tô em casa, por exemplo, tô aqui no Brasil, eu falo, não, esse aí eu vou ter que falar. Vamos embora, vamos falar alguma coisa, vamos fazer um podcast sobre isso, vamos entrar nesse assunto.
Eu tenho feito alguns podcasts, eu vou voltar agora a fazer com mais recorrência, se Deus quiser. Mas com que tempo, mulher, você vai com fazer profissional, mas eu tô fazendo, ué. Com profissionais que sejam especialistas em áreas. Então, por exemplo, eu chamei um psiquiatra para ele falar sobre o uso de entorpecentes da noite, como que você faz com remédios, por exemplo, que hoje em dia existe uma grande combinação de um monte de coisa. O povo toma Vivance, Rivotril e faz aquele grande combo. A gente falou bastante sobre isso. Eu acho que essa é uma possibilidade que eu tenho, usar da voz para trazer, claro, pessoas que realmente são gabaritadas para falar. Você não está brincando de falar de uma coisa tão séria, você está com profissionais que são muito bons para realmente emitir uma opinião e ajudar as pessoas ali a elas entenderem um pouco mais sobre aquilo ou até conseguirem se livrar no caso de uma adicção, né? Nesse caso. No mínimo refletir, né? No mínimo eu acho refletir que tem, sobre o assunto. Tem algumas e uma coisa que eu gosto, que é com profissionais que realmente sejam gabaritados. Eu não sei se é porque eu sou muito nerd, sempre fui estudar demais, fiz 2 faculdades. Só que eu acho que a gente precisa estudar muito antes da gente emitir qualquer coisa, de se comunicar na internet, entendeu? Esse é um grande perigo que a gente tem. Hoje todo mundo quer dar opinião sobre tudo. E imagina, todo mundo vai dar opinião sobre branding e não sabe nada. Quanta gente a gente ouve falando coisas que você olha assim, não é possível que essa pessoa tá falando isso. Sim. E que tem gente acreditando, né? Ainda tem. Eu não vou falar sobre branding, eu estou estudando, mas eu acho que eu posso falar sobre o que eu já fiz dentro até dessa área e tudo. Mas imagina, eu não vou falar sobre algo que é tão técnico e não é meu, né? Mas um país recheado de tigrinhos, né? É um pouco difícil. Infelizmente. Eu tenho questionado muito isso e às vezes eu não vejo saída. Eu falo, gente, a gente, como Brasil, né? Dá muito palco pra gente que não deveria dar palco, né? E, ao mesmo tempo, essas causas que são muito importantes, ou elas são oportunistas, né? A pessoa vai falar ali porque aquilo vai ajudar a vender, né? Ela não tá necessariamente comprometida com aquilo. E tem a gente que tá aqui num lugar de, olha, eu preciso falar sobre isso porque isso me afeta diretamente e eu queria mudar uma realidade. Eu costumo falar, quando eu me posiciono em alguma coisa na internet, eu falo sobre a minha experiência dentro daquilo, entende? A sua ótica, né? Da minha ótica, o que eu passo para falar sobre aquele tema, aquela discussão, que aí eu tô trazendo esse viés mesmo de opinião, como uma pessoa que está dando opinião sobre o assunto. Às vezes eu falo de política, eu falo de um monte de coisa. Mas aí é a sua não voz... De partidarismo, né? Mas de política. Sim. Eu gosto bastante. Eu fiz direito, né? O povo da área de direito. É impossível, né? Você não trazer. A gente estuda bastante durante o período da faculdade. Então você, antes de qualquer coisa, se torna um observador do mundo, que eu acho que é a parte mais gostosa. E a gente não pode esquecer que tudo é política, no final das contas. Não de política partido. É sobre poder. Exato. As pessoas esquecem, não é partido, pelo amor de Deus. Exato. Mas assim, você estar no palco fazendo o que você faz também é um ato político de uma série de coisas, né? De causas que você levanta, de transformação que você quer causar na vida das pessoas. Olha, mas a maior preocupação que eu tenho e que nós todos temos quando a gente vai criar um conteúdo, por exemplo, para apresentar para o público e tudo mais, é a gente pensar que a gente tem que emanar para elas uma boa energia, porque todo mundo trabalha muito durante a semana. E no final de semana vai se divertir. Ela precisa da arte no final de semana. Querendo ou não, é a arte que relaxa a gente das correrias da semana, dos estresses todos no trabalho. Então, cabe a mim, eu que às vezes geralmente eu toco muito em horário nobre ali da noite, que é o meio onde está todo mundo ali naquela hora, é uma responsabilidade você relaxar a pessoa. Então, é uma responsabilidade cada post que você faz, porque é um aquecimento para ela, para olhar a luz no final do túnel da semana dela que tá difícil, e ela falar, não, mas vai chegar sábado, eu vou ver a Anne, eu vou relaxar. Aqui é interessante, né? Porque é justamente falar sobre a atmosfera que você cria, né? Então a marca, ainda mais a marca musical, ela tem essa possibilidade, essa facilidade, inclusive, de criar atmosferas, criar ambientes, já induzindo, já criando um preparo por um momento de ápice. Então é impossível não citar o Tomorrowland nesse caso, que eles criam o conceito e eles não possam simplesmente, durante o ano assim, cara, tem um festival, eu já vou falar sobre o Festival Brasil, mas o Tomorrowland fica o ano inteiro, acabou o festival, já tem o tema do próximo, eles vão agradecendo quem foi, mas eles já começam a dar umas dicas, eles vão soltando, eles vão criando uma atmosfera, e eu não sei quando você está vendo esse vídeo, agora ainda não aconteceu nenhuma edição esse ano, e tá todo, o tema é consciência. E, porra, a direção de arte é absurda. Você olha para aquilo e você fala, puta, é mágico. E vou além também para falar do Tomorrowland. Eles têm algo muito único que eles fazem de forma proposital, que a Tomorrowland, eles vão pro meio do mato.
Eles fazem questão. Você acha que a Tomorrowland Brasil não ia ser mais fácil se fosse pertinho de São Paulo, ali numa cidade pertinho? A logística ia ser muito mais fácil, muito mais gente ia, mas não, eles fazem questão de ser lá longe. Porque faz parte da Tomorrowland ir lá e não é uma rave. É um momento mágico, é uma atmosfera, é um momento para você se desligar do mundo lá fora. E isso é branding, a marca no seu mais puro estado. E existe festivais como o Ultra Music Festival, que é quase o inverso. O Ultra Music Festival é no meio de Miami, é onde der, não é onde der, é uns lugar foda. É uns palcos palco tecnológico, futurista, e é assim, é quase conexão mesmo, e é pra ser esse futuro, sabe? Então, assim, qual que tá certo? Nenhum dos dois. Quer dizer, os dois estão certos. Não tem um certo, os dois estão certos. São duas propostas diferentes. Então a gente pode comparar e falar qual que é melhor, qual que é pior, mas assim, é sempre a sua opinião pessoal, qual que você se identificou mais, qual que não é. Claro, existem números, essas coisas assim, mas olha como a ambientação faz total diferença. Criar essa atmosfera, e você pode fazer isso. Olha como ela tá falando, um post ali durante a semana. Claro, ela tem um time para ajudar, mas olha como ela tem essa consciência natural de ir criando isso. Pra você que é músico, pra você que é DJ, cara, é a parte atrás do drop, mano. Você tá construindo a parada pra dropar no final. Então, assim, excepcional. Eu tô notando as coisas aqui e eu esqueço às vezes que isso aqui é pra ser um react, cara. Eu tô só curtindo. Eu tenho plena noção dessa responsabilidade. Apesar de parecer uma grande bagunça, tá na noite e tudo mais, mas não, é uma responsabilidade, porque o que seríamos de nós sem a arte? Uhum. Então precisa da arte do final de semana. Senão a gente não aguenta voltar a trabalhar segunda-feira feliz. Exato. E se eu toco bem, se as pessoas tiveram uma grande expectativa pelo post que eu fiz na internet, pela música que eu soltei nova e a expectativa que você tem de ouvir aquilo ao vivo, se você ouviu, que ainda tem a letra da música, que eu gosto muito de escrever músicas com letras substanciais, eu tô trabalhando num álbum novo que tá cheio de coisa. Marca é criar expectativa e cumprir com elas. E se puder dar mais ainda. Quem falou isso? Eu tô falando isso. Coisas bem íntimas e profundas e é completamente na contramão do que o pessoal tem feito hoje, que é muito que é a música de 1 minuto e 20, né? Eu tô fazendo bastante coisa para fazer as pessoas pensarem mesmo, tô usando lá da advogada aí para escrever bastante. Legal. Mas tem esse sentido da missão, que eu gosto de olhar para mim mesma, rever essa tatuagem e falar assim, é isso aí, Anne, continua. É isso que eu tô aqui para fazer isso, né? Para entregar de fato essa felicidade. Tem uma missão na vida das pessoas que é a gente que trabalha com entretenimento, qualquer negócio de entretenimento. A gente não pode só ver como, eu vou ali trabalhar, vou ganhar meu dinheiro. Porque o entretenimento, muitas vezes, ele é visto dessa forma, como uma coisa desnecessária, uma coisa que você só faz quando deu, que o mundo do entretenimento é assim. Só faz quando deu, primeira coisa que você corta se o seu orçamento tá baixo. Mas o entretenimento, as artes, eles são de extrema importância, senão a gente não sobrevive. Sim. Eu sempre falo, até a bagunça é organizada. A gente surta, a gente pira. Se a gente para pra ver tudo que tá acontecendo ao mesmo tempo... Imagina, se você só viver de Jornal Nacional, sem ter uma musiquinha depois, né? Exato. E, Anne, a gente vai voltar aqui pra trazer o seu lado de marca de novo. E a gente falou um pouquinho no começo, né? Você já tocou em mais de 30 países, que tem vários contextos culturais, né? Você falou aqui, já deu uma letra que foi... Eu vou falar o meu slogan, sempre adaptado na cultura local, né, na língua local, para que as pessoas se identifiquem de alguma maneira. Como é que você faz para construir essa marca que uma pessoa que lá em Bangkok, ela tá esperando você chegar e vai falar, eu sei exatamente o que vai acontecer aqui. Né, porque você está sendo consistente. O que você tem feito? É bem complexo, eu acho, o trabalho. Uma pessoa que eu tento seguir para entender um pouco do que ela faz é a Anitta, né? Que é um grande exemplo de como se virar nos idiomas. E eu tenho muito essa dificuldade com lidar com os idiomas e com o posicionamento do que eu preciso fazer. Por quê? O que é às vezes diferente numa roupa que eu uso no Brasil é muito igual aos japoneses, por exemplo. Eu adoro a moda deles, eu já fui algumas vezes para Tóquio, para o Japão, e particularmente eu gosto muito dessa lógica de usar gravatinha como eu estou usando, eu gosto muito da lógica deles, mas isso é comum para eles. Então, como eu conseguir trazer algo que seja meu e que seja reconhecível, aí é só tendo muita identidade particular, pessoal mesmo, e honrar essa identidade. Então, é complexo, às vezes, eu chegar em Tóquio, por exemplo, já que eu estou falando de Japão, ou lá na Tailândia, e eu tocar uma música em português, com toda certeza.
É tão difícil a Ásia que eu toco a música da Shakira e eles não conhecem a Shakira. Então, é um outro mundo, é um outro universo. E aí você pensa, então eu vou me adaptar completamente a eles para eu ser mais na mosca. Existe uma pequena adaptação. Digamos que 60% do que eu faço, ele tem que ter a autenticidade, que é no que eu acredito. Inclusive, o nome da minha escola chama Unique. Exatamente por conta disso, dessa autenticidade, que eu acho que é um ponto número 0 para qualquer tipo de negócio, não é nem artista, mas artista mais do que qualquer um. Essa autenticidade do que você faz. O 30%, 40% aí são dessas adaptações que você vai fazer. É como se 10% só fosse na mosca para eles e o 30% médio adaptado. Você abre o caminho, digamos assim, e depois você introduz. Porque senão você vai virar uma outra marca. Eu vou chorar! Essa pergunta foi muito bem feita, né? Ela tá respondendo de uma forma muito boa. Esse é o velho questionamento do artista, né? Quando eu vou me apresentar, o que eu faço? Eu toco o que as pessoas querem ouvir ou eu faço o que eu faço? Tá aí, essa é uma pergunta que não existe resposta certa ou errada. Ela não falou que é regra direito, né? Mas olha como ela faz. 60% é ela, 30% ali, mais ou menos, 10% pra eles. Uma regra que ela encontrou que funciona pra ela. E assim, a minha opinião pessoal aqui, eu sempre tô do lado do artista. Mas eu fui lá, eu toquei a música que eles queriam ouvir. Tá bom, cara, essa é uma escolha sua, vem cá, me dá um abraço. Eu fui lá, toquei as minhas músicas, 100% das minhas músicas. Galera não gostou muito. Eu vou estar lá no backstage, vou te dar um abraço, vem cá meu campeão, vem cá minha campeã. Tá tudo certo, são escolhas. É impossível falar, tipo, porra, imagina se você toca numa casa só, 4 vezes no mês, né? Todo fim de semana, no mês. Todas as vezes você vai lá e toca as mesmas músicas. Tipo, independente se é 100% você ou 100% o que o público quer. Tipo, se você... Só que qual que é a parada? Aí é que tá. Essa é a diferença. É aqui que você tem que escolher. Se você tocar 4 vezes no mês, 100% que o público quer ouvir, você está fadado a fazer isso pro resto da sua vida. Porque não tem nenhum diferencial. Quem é você, cara? Você só vai lá e toca... Você, tipo, um Spotify ambulante. Me desculpa de dizer isso. Nossa, eu comecei querendo passar a mão na sua cabeça, posso estar sendo meio arrogante. Mas você é um Spotify ambulante, cara. A IA pode fazer o que você faz. Então, quando ela consegue dividir dessa forma, ela tem uma identidade ali. Ela coloca... Mais da metade é ela. É ela fazendo o que ela quer. Mais um pedaço, uma adaptação ali, um meio campo, 10% da galera. Ela é famosa hoje por quê? Porque ela tem identidade. A galera se conectou com ela. Entendeu? Com a identidade dela, que ela mostrou 60% do tempo. Então é muito difícil chegar pra você e falar assim, não, toque só o que você quiser. Foda-se o público. Porque não é bem assim. Porque faz parte do coração do artista, que eu falo bastante aqui, querer que as pessoas também gostem. Você quer compartilhar isso, você, quer encontrar mais gente. Então, fazer esse meio campo foi muito interessante que ela falou, que é muito bom a gente ter agora essa informação de como que ela faz, como que ela vê e toca, cara. Isso é muito foda. Então reflita aí como você tem feito. E quando eu falo tocar 60%, tocar você, né, o que você quer tocar, nem sempre necessariamente é 60% de músicas autorais. Às vezes são só músicas que você quer realmente tocar. Não precisa ser 100% autoral, esse 60%. A matemática já foi pro caralho, né? Mas tudo bem. E é muito triste porque a gente vê com muita frequência, tipo, a galera, muita gente talentosa, DJ em ascensão, só que ele pega as coisas que estão dando certo e ele coloca nesse 60%. Então, quando estourou aquela, sei lá, uma música aí, que estourou muito forte, Liano, nossa, lembra de Liano? Porra, é que eu sou muito fã da Mo, né, então... Mas Liano foi uns 10, 15 anos atrás. Então, sim, é uma música que deu muito certo. Todo mundo tocava aquela música. Então, beleza, fazia parte dele. Mas, assim, você não cria uma conexão tocando uma música que deu certo em todos os lugares do mundo, porque a pessoa já ouviu. Você não tá fazendo algo novo. Se você toca um remix, já é outra coisa. Aí, além de ser outro papo, já é outra coisa. Mas se você tocar música pura, crua ali, que a pessoa escuta, não vai criar uma conexão. Então esse 60% às vezes você tá usando, que você tá tocando músicas famosas, porque você
Porra, porque a música é boa, você quer entregar pra galera, só que ela não deveria estar nesse 60% que você está sendo autêntico. Deveria estar numa adaptação ou no 10% do público. Entende o que eu quero dizer? Quando você tá lá em cima do palco, você também tá fazendo arte. Não é só quando você tá na frente do computador e cria a música inteira, exporta em WAV, que aquilo ali é arte. Você tá sendo... principalmente quando você tá lá em cima do palco. É quando você sente as coisas, quando você bota pra fora o que você é. Não é só o que dá certo. É muito fácil você colocar uma música lá que você sabe que a galera vai gostar. Porra, daí isso aí é o que eu falei no começo. Isso aí é fácil. O problema é criar o repertório, criar as referências e descobrir coisas novas. E uma das funções de DJ que eu sempre falo aqui é que você tá lá pra educar as pessoas também. Você não tá lá só pra, porra, fazer bagunça, ficar doidão e foda-se. Você tá lá pra educar a galera. É pra você tocar uma música que você sabe que é foda, a ponto da galera perguntar, porra, que música que é essa? É aí que você fez o seu 60% certo. Mas eu não sou ninguém, eu tô sempre do lado do artista. Se a galera não gostou, bota a culpa na galera. Tamo junto, viu? É como se fosse qualquer outra marca, uma Coca-Cola. A Coca-Cola não vai mudar completamente de um país para outro, apesar de que de um país para outro é diferente, né? Mas no final o vermelho tá ali. Mas no final o tem nome que estar mesmo, ali, sim. entendeu? Eu tenho que estar ali. Quando eu tô trabalhando um esquema de cores, por exemplo, eu tô trabalhando aquelas cores. Eu não vou deixar de seguir aquelas cores, por mais que eu esteja tocando, por exemplo, numa festa que ela é mais sexy, eu vou entrar dentro do meu jeito, eu entro na temática daquela festa. Ah, mas a festa é Barbie. Do meu jeito, eu entro na festa Barbie. Toquei recentemente agora numa festa que o tema era Amazonas, que era Guerreiras. Do meu jeito, eu faço aquilo para dentro de cada cidade. E a gente tem uma preocupação também muito grande com o preparo de cada data, que eu acho que hoje o público ele precisa sentir que você está cuidando dele. As pessoas precisam sentir que você está prestando atenção na necessidade dele, na demanda dele. Então, a gente faz pesquisa. É como empresa mesmo. A gente faz pesquisa, a gente colhe resultado o tempo todo. Já fiz pesquisa de pesquisona mesmo. Formulário mesmo, de né? formulário mesmo. Pra gente entender qual tipo de visão as pessoas estão tendo, pra ver se o branding tá batendo, né? Com a recepção daquela mensagem. A gente faz esse estudo de que tipo de cor eu vou vestir para que eu consiga alcançar essa mensagem. Agora eu vou vir com um álbum novo. É uma era nova. Se chama Solar, Spirits of Love and Radiance, que é uma busca por esse ser solar, digamos assim. Tem a ver com o meu lado pessoal, com certeza. Mas aí já fizemos todo o estudo de cor. Só vou usar tudo naquelas cores. É uma empresa mesmo. É difícil? Claro que é muito difícil, porque confunde com a pessoa física. Por mais que, como pessoa física, eu queira usar, sei lá, verde, porque combina com o meu tom de cabelo, mas na minha paleta não vai ter verde. E eu não vou usar verde mesmo na minha vida pessoal. Por quê? Porque as pessoas confundem. Elas não entendem que a Anne Luiz é uma do palco e a Anne é outra pessoa fora do palco. Acham que é tudo a mesma coisa, porque é meu nome também, inclusive. Sim. Então eu vou ter que continuar usando ou passar a usar tudo dessa paleta nova. E eu faço isso mesmo. E tem uma coisa também, Anne, que as próprias redes sociais, né? Eu costumo dizer que quando você fica acompanhando um stories ou fica vendo um vídeo, o que seja, é uma novelinha. Eu tô acompanhando a novelinha. Todo dia eu acordo, eu sei que a Anne viajou hoje, eu sei que ela comeu lá, ela chegou no país, eu vejo um pedaço da festa quando ela tocou, eu vejo a roupa que ela usou, eu vejo que ela adotou um gato. As pessoas também vão criando uma intimidade, e eu percebo isso quando eu conheço também os seguidores, os cidadãos, que quase que a pessoa acha que ela realmente é sua amiga. Ela acha mesmo, que ela sabe de tudo, né? Essa é a parte mais doida de tudo, tá? Quanto mais você vai ficando num palco, mais as pessoas... Eu tive muita dificuldade de entender isso. Alguém me pedir pra tirar uma foto e eu ficava assim, tipo... Já era muito tímida. E aí a pessoa vinha pra tirar foto, eu ficava muito confusa com isso. Mas quanto mais você tá em palcos, as pessoas já têm que se endeusar, né? Quem tá em palco. Que eu acho engraçado, mas tudo bem, eu entendo. Mas tá, tudo bem. É o que é, né? Mas aí, quanto mais elas começam a te seguir e você começa a partilhar pequenas coisas, tipo o seu gato e tudo mais... Nossa, eu chego na festa, o povo, cadê o Bento e a Luísa? O Bento e a Luísa são os gatos. Sim. Cadê o Bento e a Luísa? Tá tudo bem? Deixou ele em casa? Tá com quem? Aí eu... Estão lá com a Beth lá em casa. Sim. Então, tem coisas que são engraçadas, assim, que as pessoas passam a acompanhar a sua vida pessoal, assim. E atrapalham sua vida pessoal. Recentemente eu tive uns questões de relacionamento mesmo, as pessoas atrapalharam horrores. E tem que saber lidar. É bom? Sim. Não é.
é doloroso, as pessoas falam muita coisa, já me machucaram muito. Já fui fazer lipo de tanto que o povo falava. Já fui botar a bundinha porque o povo falava muito. Fazia meme comigo na internet. E mexe numa ferida sua. Sim. Que que ninguém tem, sabe, né? Que ninguém sabe você tem. Não, gente, não é porque a pessoa tá num palco que significa que ela tá imune, que ela é de ferro. Óbvio que não, são todas pessoas, assim. Eu tenho dores como todo mundo tem. Claro que, assim, tô tendo todo o cuidado do mundo de psicólogo e psiquiatra para dar conta. Mas eu acho que na vida de qualquer artista isso acaba acontecendo hoje, que a gente tá exposto. Eu só queria trabalhar com música, né? Infelizmente veio essa parte aí complicada junto, então estamos tendo que aprender a lidar. Mas é inerente à profissão, né? Eu acho que tem uma coisa que eu fico às vezes meio chateado quando você fala assim, o artista se recusou a tirar foto, ou ele maltratou um fã. Você fala, mas é inerente à profissão. Se eu for trabalhar numa empresa como CLT, eu tenho que entregar um relatório toda sexta, é inerente à minha profissão. Então, reclamar de que tem assédio, reclamar que as pessoas... Não tem como. Agora, é que a gente vive na internet, as pessoas não têm limites. Aí eu acho que é outra discussão. É complexo. Né? A grande maioria das pessoas é muito querida, mas tem pessoas que elas são muito incômodas. Por exemplo, eu tô num restaurante, tem gente que senta na mesa do meu lado. E aí é que começa a ter, acho que os grandes... Olha, imagina que eu só sou uma pessoa de 100 mil seguidores, 100 e pouco. É muito pouco. A minha comunidade me conhece muito, mas não é uma comunidade tão grande assim, né? Então, é uma comunidade relativamente pequena, comparando com o pessoal que tem milhões de seguidores. Mas mesmo assim, eu vejo o quanto eles devem sofrer, porque eu vejo o quanto eu passo. Já teve gente que me acordou dentro do avião para tirar uma foto. Nossa, e você fala, meu Deus, eu tô dormindo, que eu tenho 2 horinhas para dormir, para chegar na próxima cidade e tocar, e a pessoa vai lá e te acorda para tirar uma foto. Não deixo de atender, eu sempre atendo. Mesmo assim, o povo ainda me chama de metida. Mas é porque eu sou muito tímida. Então é difícil. Às vezes eu recebo a pessoa falando assim, tipo, tô bem melhor hoje em dia, mas é difícil. Até isso tudo. Minha facilidade de trabalhar com música não significa que eu tenho facilidade de falar com pessoas, né? Só pra falar com você que eu já tô meio assim, Beguinha. Ai, meu Deus. Não, mas a gente tá aqui num bate-papo tranquilo, descompromissado. E eu abri o episódio falando isso, né? Eu tô aqui como fã e ao mesmo tempo com alguém também que tá vendo uma construção de uma marca tão autêntica. Acho que isso pra mim é uma das coisas mais legais. Eu acho que é o mantra número 0 hoje de alguém que vai criar alguma coisa, é a autenticidade. E Anny, é difícil ser autêntico hoje. Eu falei muito isso em terapia, né? Porque a maioria das pessoas vê uma bizarrice e acha, primeiro, tem vergonha de ser ela mesma. As pessoas gostam. Eu falo quando eu dou aula, eu falo assim, aqui não é espaço pra quem quer ser ovelhinha. Aqui você vai ser uma espécie de ovelha roxa. Sim. Porque quanto mais diferente você é, mais as pessoas vão ver a sua diferença e vão dar valor à sua diferença. Agora, claro, é difícil para algumas pessoas. Elas gostam, às vezes, de botar uma camisa preta básica e tal. E eu costumo falar com os alunos o seguinte, que se você tem alguma coisa muito fora da curva, por exemplo, você tem um campo do social muito grande, sei lá, você é filho do Ronaldo... Então aí você não precisa fazer nada, você vai botar uma camisa preta e tocar, porque você tem algo fora da curva na composição da sua marca. Mas, no geral, as pessoas que são comuns, você vai ter que prestar atenção em cada um desses pontos, de imagem, social, performance, técnica, né? Que é aquela... Eu tinha notado aqui, esqueci de falar, que ela falou que não usa verde, né? Que apesar da paleta, não sei o quê, mas ela tem uma paleta própria, o verde ficaria bonito com o cabelo dela, mas ela não usa. Isso é muito subestimado. Mas é muito subestimado, e eu zoo isso sempre também, principalmente para minhas pessoas mais próximas. Cara, a mania que o músico tem, é natural do ser humano. É natural a gente pegar quem a gente vê que já tem sucesso, como ele tá se vestindo. Vou me vestir igual, porque eu quero chegar lá. É natural, todo mundo pensa assim, mesmo que seja, instintivo. Mas assim, às vezes você tá simplesmente se botando na caixa dos invisíveis, na caixa dos genéricos. Você não tem... Eu falei lá no começo. Você não sabe dizer não para as coisas. E isso eu acho muito forte. É um movimento muito massa que ela tá falando aqui, de usar os acessórios, até isso, usar os acessórios como uma forma de se conectar também. Uma forma de marcar. Tipo a tatuagem do Vintage. Tipo, olha isso aqui, cara. Eu fiz uma também inspirada na dele, porque eu acho muito foda. Eu sou muito fã do trabalho dele. Fui lá e fiz, cara. Isso é a expansão da marca, de uma forma tão absurda. E não custa muito. Você não precisa fazer uma tatuagem, né, igual eu, igual ele, né, idiotão. Mas olha que ela fez. Ela tatuou a marca dela, o mantra dela. Ela usa uma certa cor e vai usar essa certa cor. Então, assim, parece que são coisas muito bobas, mas essa questão de marca, principalmente quando é marca pessoal, que é o caso dela, é importantíssimo você ter esses elementos de repetição, essa consistência, porque é isso que cria a tua identidade. Então, se você, toda vez que você vai tocar,
você usa uma corrente com, sei lá, uma pirâmide aqui, pirâmide do Egito. Se você tocar toda santa vez, a galera vai começar a associar isso com você. É associação, é normal, natural. E quando alguém for pro Egito, vai olhar a pirâmide e vai falar, porra, aquele DJ lá. E é uma coisa, eu não tô falando que é fácil, mas tô falando que é uma coisa simples. Existe uma diferença, é fácil, difícil, simples e complexo. É uma coisa simples e a dificuldade é se manter consistente fazendo isso. Mas, porra, olha aí, a recompensa é essa. A parte lasca Você lembrar. assim, da marca. Só que eu falo pra eles, vocês não vão mais conseguir usar uma camisa preta e sair de casa e tocar, porque já tem um monte de gente fazendo a mesma coisa que você. Sim. Você vai ter que entender como se vestir, analisar o seu público, o que ele precisa de você, como ele se veste, como ele gosta de ser, o que ele valoriza também, fazer esse estudo todo. Ensina tudo sobre como montar uma persona, que aí facilita pra pessoa que nunca viu sobre marketing. Crio aquela persona assim, só pra ela entender. Pra tangibilizar, né? Deixar mais exato, claro. Ela lê e fala, é mais ou menos isso aqui, né? Entendi. Vamos botar uma idade, vamos botar uma profissão. E aí a gente começa a entender como você vai se comunicar com o seu público, como é que essa pessoa gosta que você se comunique na internet. Será que a sua linguagem vai ser mais Gen Z? Será que você vai falar arrasar, que é uma coisa de linguagem de gente mais velha? Ou você vai falar amassar, que é coisa de linguagem de mais novinho, entendeu? Sim. Então são coisas que a gente costuma... Eu adoro prestar atenção nisso tudo. Eu sempre fui essa pessoa. Já, não sei se eu ainda tô nesse pique de passar a falar amassar. Porque vem esse detalhe. Como a empresa, Anne, ela é confundida com a pessoa física, sim, eu não sei se eu tô com paciência. Sim. Aí é que entra sim. Aí a longevidade da empresa. Que é uma empresa para se tornar um DJ, mesmo um DJ, para ele se tornar longevo, né? Ele vai ter que aprender a falar outras linguagens, outros idiomas, a tocar se manter outras relevante, músicas, né? Acho que se manter relevante com as pessoas que vão mudando, as faixas etárias elas vão mudando. E aí, eu vou ter que aprender a falar, então, um novo vocabulário? Eu não sei ainda. Esse é o grande desafio de marca... O meu público vai envelhecer comigo. Então, esse é o grande desafio de uma marca pessoal, porque pode ser que você vire a DJ da galera do 40+, que ouviu você quando tinha 20 hoje tem 40, ou você pode estar o tempo inteiro se renovando pra estar... A sorte do meu caso é que o público hoje, essa galera que é 35 mais e tudo mais, que é o grosso do público que eu tenho muito pouca gente de 18, 20 anos, é que essa galera hoje, ela cresceu numa geração que saía muito de casa. Então ela gosta ainda de sair, como a gente produz festas, a gente produz mais raramente, então as pessoas se programam para aquilo ali. Então a galera ainda tem pique. Sim. Se fosse um todo sábado, acho que não. Aí já também a gente não trabalha a escassez que é tão necessária, né? Exato. É uma preocupação que eu sempre tive também, apesar de ter procura, por exemplo, a tocar em São Paulo, eu falo não, escassez. Para eu me tornar o produto hoje da minha cena, mais caro da minha cena, eu tive que me tornar extremamente escassa no meu país, entendeu? E parece ser meio contraintuitivo, né? Porque ao mesmo tempo você precisa ganhar dinheiro. Então, assim, quanto mais você quer, mais você vai dizer não. Mas aí eu trabalhei bastante para que eu conseguisse ser ouvida nos outros países. Eu passei aí, por exemplo, para Tailândia, porque o pessoal de lá começou a me pedir. E aí, para isso, eu usei muito o YouTube. O YouTube se tornou uma ferramenta muito grande para eu chegar nas pessoas. Foi, eu acho que a ferramenta que mais me ajudou. Você foi vendo os países que consomem o conteúdo? Basicamente, hoje eu uso o TikTok, Instagram, o YouTube também bastante. Mas o YouTube me ajudou muito durante a pandemia. Durante um tempo ali, as pessoas pararam em casa, então elas estavam procurando um conteúdo para ela distrair. E aí, nessa procura, foi que muita gente chegou em mim. Eu já tocava fora do Brasil, mas não era tão absurdo quanto passou a ser depois da pandemia. Cara, aqui ela falou algo que o Galileu também reforçou, que é contraintuitivo. Esse negócio da escassez é um velho dilema. Principalmente se você tá começando, é muito difícil. E eu jamais vou falar pra você, cara, seja escasso, pra você se valorizar. Tipo, eu não consigo falar isso. Eu vou ser bem sincero. Também não é o caso que eles estão falando aqui. Eles estão falando sobre um nível maior, de mais engajamento. Ela não vai passar fome se ela ficar sem tocar. Então, assim, mano, pra pagar tuas contas, se você precisa expandir, se você ainda tem um outro emprego e tá, naquela beira ali, será que eu continuo? Será que eu largo outro emprego pra focar nisso? Tipo, cara, primeiro não larga outro emprego e não deixe de pegar essas oportunidades. Aqui esse negócio de escassez é pelo valor mesmo de... se o cara tá ali sempre disponível, tipo, por que eu vou pagar um cachê mais alto pra ele? O mercado é assim, infelizmente.
Mas o que você pode fazer em relação a isso, não a questão do mercado, mas é entender que é mais ou menos essa a regra do jogo. Se você todo dia, todo fim de semana toca no mesmo lugar, ele não vê sentido de você ser mais bem pago. Mas se você começa a variar, e quando eu falo isso, não é nem o caso dela de pegar, o caso que aconteceu com ela, de pegar e ir para outros países. Você não precisa fazer isso. O Brasil, cara, às vezes o próprio estado, ele tem uma variedade de cultura muito grande. Tipo, quando você pega o Brasil inteiro, nem se fala. Às vezes você sai do seu estado, já é outra coisa. Aproveitar isso, e por que é muito bom? Por que eu penso a nível Brasil primeiro? Pela questão linguística, principalmente. Então, quando você, tipo, porra, todo mundo é brasileiro, você consegue falar com um cara, eu sou de Curitiba, eu consigo falar com um cara da Bahia. Mas as culturas são completamente diferentes. Então, imagina se eu consigo, porra, pensar em algo para ter essa troca de cultura e eu ser requisitado lá também. Então, assim, é muito difícil fazer isso com outros países porque tem algumas barreiras diferentes, até burocráticas, então é meio pé no saco. O Brasil ele é grande o suficiente para você ter uma boa oportunidade, tá? É isso. Que aí todo mundo passou a conhecer, dentro da minha área, né? Sim. Todo mundo passou a conhecer e a querer a Anne Louise. Então não é um trabalho que a gente faz de ir atrás da data, é a data que vem atrás da gente, o público vem atrás da gente. Mas isso é uma consequência de uma construção também muito... Isso, de marca, de consistente, autenticidade. né? A gente fez uma coisa que foi muito importante, foi ter exercido essa brasilidade muito grande. Então a gente veio com a tour do Ticabum lá atrás, que foi sobre Carmen Miranda, que foi sobre um ícone muito brasileiro, muito tropical. Então, as pessoas olharam... Cara, eu dei até um berro aqui, mais uma vez vontade de chorar. É isso mesmo, não se assusta. Você se assustou, né, Anne? Mas, cara... Mas, assim, é o seguinte. Eu falo sempre de brasilidade, e eu já falei no Carnaval sobre brasilidade, falei agora na Copa do Mundo sobre brasilidade, e eu acho que, assim, o Brasil é muito foda, a gente tem uma parada de vira-lata meio chata, meio babaca. E a gente se sente assim porque a gente olha pro nosso país e a gente é meio feito de palhaço. Natural, tudo bem, acontece com todo mundo. Mas assim, principalmente no fator música, principalmente quando a gente fala sobre arte, tipo, o Brasil é muito foda. Mas assim, de longe, assim, poucas culturas são tão ricas quanto a nossa. Eu tenho um amigo meu da Bahia, tenho 2 amigos meus que são nordestinos. E quando a gente entra junto trocar uma ideia, eles estudaram comigo, e quando a gente entra junto trocar uma ideia, às vezes eles estão falando, né, sobre o Nordeste em si, sobre a cultura do Nordeste, a arquitetura do Nordeste. Eu fico quieto, acho que 1 hora. É tão foda ver eles falando, e eu fico, cara, eu não sabia de porra nenhuma disso. Eu começo a notar o que eles estão falando, não porque não sei quem, porque fez aquela rua, aquela fachada e esse tipo de letra, não sei. E eu fico, cara, eu não sei porra nenhuma. E eu estudo isso há sei lá quantos anos, cara. E eu não sei porra nenhuma. Eles têm um aprofundamento, um conhecimento. Eu fico fascinado. Eu fico pensando, porque o designer suíço de não sei o que, olha, isso aqui é finesse. Eu fico tipo, cara, tem aqui do meu lado. E eu não vejo. Então, assim, às vezes olhar, expandir os olhos é uma coisa difícil. A gente é muito viciado. E quando a gente quer algo excelente, a gente procura na gringa. Natural também, natural. Aqui eu tô confessando as coisas, mas é natural, natureza. Todo mundo faz isso. Não, porque o norte-americano vai ser foda, né? O estadunidense vai ser foda, o europeu não sei o quê. Porque o japonês... Cara, aqui do lado tem coisa muito boa, tem muito, muito conteúdo. Você consegue trazer essa brasilidade, a cultura brasileira. E assim, você pode trazer do jeito mais fácil, se você quiser, cara. Se inspira no Rio de Janeiro. Fácil pra caralho. Vai lá e faz isso. Então, se você não quer se aprofundar, tipo, na raiz brasileira, não sei o que, você tá com preguiça, não sei o que. Cara, se inspira no Rio de Janeiro, você já vai estar fazendo brasilidade. É o cartão postal daqui mesmo. Se inspira nisso. E, você vai se conectar com o brasileiro quando você fizer algo brasileiro. A marca é isso. Você se conecta com o brasileiro sendo brasileiro. Você vai se conectar com o argentino sendo argentino. Mas sendo você. E você é brasileiro, provavelmente. Então, faça isso. Tenha essa coragem. Aproveita. E se você quer... Não é tão inerente de você assim... Usa de muleta uma vez, tenta uma vez e vê se não dá boa. Quando tá todo mundo lá, emocionado, no palco, já tomou umas, não sei o que, a galera tá curtindo e tal. Porra, é impossível não cantar uma música brasileira famosa, é impossível. Todo mundo gosta, tipo, porra, é muito bom. É um sentimento nostálgico até, vem de dentro.
experimenta e depois volte aqui e me conte. Eu não tava de gravatinha assim nessa época. Sim. Eu tava mais abrasileirada, digamos assim. E foi algo que foi muito importante para exercitar essa autenticidade no mercado de fora. Porque aí a gente chegou lá, a primeira oportunidade que eu tinha uma de tocar numa data e tudo mais, eu ia completamente vestida e tinha os dançarinos e tudo mais, sempre de frutas, porque a minha ideia foi desconstruir a lógica da Carmen Miranda, que era aquela lógica super tropical, que é algo que o Brasil é mega famoso. E eu sempre gostei muito da Carmen Miranda, sempre fui fã, admirava, porque ela foi, assim, disruptiva pra caramba pra época, mas ela tinha aquela coisa das roupas e tudo, e que era um Brasil, olhando no olhar de hoje, mas não tão despido, né? Que eu não me sinto muito à vontade de me vestir despida demais. Dá pra ver, né? Pelo que eu tô... Não me sinto muito à vontade. Colocar um topzinho, um bustier ali, como ela usava. E aí eu falei, já sei, vou botar os meninos, vou fotografar com os homens e vou botar os meninos pra serem umas frutinhas. E aí eu quis fazer as sungas. Fizemos as sungas. Fui no menino que ele era ilustrador, para ele ilustrar exatamente como eu queria, inspirado nos emoticons do WhatsApp. Então a gente refez todas as frutinhas ali. E eu era tipo a Carmen Miranda, com os meninos em volta e tal. Eu falei, ponto, já criou uma coisa imagética aqui, mas a gente precisa agora fazer isso executar. Foi na época que eu conheci a Mônica. Como que eu vou fazer essas sungas? O mínimo que tinha que fazer era 60, eu acho, 100 de cada. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí Mônica, porque Mônica trabalha no mercado varejo há muito tempo, há muitos anos. Acho que agora deve ter uns 17 anos, não sei, por aí. Não sei nem quantos, já perdi as contas. O fato é que ela falou, a gente vende. Vamos fazer umas fotos bem legais. Anne, você vai vender tudo, todo mundo vai querer isso e tudo mais. E eu falei que a gente tem um problema de acreditar na gente. Eu faço as coisas, eu vou na garra, com toda a boa vontade, vai dar certo, mas ao mesmo tempo eu fico, gente, será? O medo do flop, né? Quem não tem o medo do flop, gente, chegar e fazer 60 e não vender nenhum. O medo, exatamente. Vender duas. Exato. Só vai pegar os amigos só e vou dar mais 2 pra alguém e acabou. Acabou que a gente vender tudo e daí a gente passou a criar, por causa dessa lógica toda, a gente passou a criar uma marca que já era uma vontade da Mônica, ela já tinha esse sonho de ter uma marca dela, ela é muito de moda mesmo, ela gosta demais. E você estava falando sobre esse cuidado todo com a imagem, vem também muito disso. Eu gosto muito da parte de design, de moda, tenho esse hábito de assistir todos os desfiles, de acompanhar o que acontece na moda, eu gosto muito. E trazer pro seu universo, né? E trazer pro meu universo. Mas aí, depois da Mônica, ela é do varejo, aquela pessoa que tem um sangue no olho pra vender, que faz uma venda na loja, ela chega e volta feliz, assim, ó, eu fiz um vendão hoje. Só porque ela tava na loja e ajudou lá, de alguma forma, a sair uma venda maior. Ela já fica felizona. Se ela estiver na loja, ela vai ficar feliz de estar vendendo. E aí, essa união da gente foi que fez existir essa marca hoje da gente, que é a Missionary Brand. Missionary Brand. Que, pra quem não conhece, por favor, link na descrição, vou botar meu cupom aqui. Olha, vamos fazer o cupom pra ele. Faz o cupom aqui pra galera comprar. Anne, eu poderia ficar aqui 2 horas conversando com você, porque eu acho que a gente tem tanta coisa a mais pra falar. Tem muito assunto. É porque eu gosto de muitas áreas e hoje a gente tem vários CNPJs, então dá pra falar sobre bastante coisa. Então, assim, eu vou deixar aqui, se você gostou desse papo, comenta, quero parte 2, que ela tem que voltar, mas aí eu vou ter que agendar agora, pra daqui a 6 meses a gente gravar, porque ela vai estar em São Paulo. Mas assim, Anne... agora começa a temporada de verão europeu, amor. Não paro no Brasil. A partir de maio agora, maio inteiro eu tô na Europa, por exemplo. Eu fui pra Excelsior em 2024. 24? 24, estava lá. Eu não sei se você tava nessa Excelsior, acho que não. Eu já tinha saído. Quando eu passei a tocar em Barcelona, eu já passei a não tocar nessa festa na Grécia, viu, gente? Só pra quem vocês não sabem. Então, é na Grécia, uma delícia, em Mykonos. É uma delícia. Eu toquei 3 anos lá. Foi ótimo. Não, e no final eu fui pela primeira vez, não conhecia muito. E chegar lá é muito brasileiro, né? É muito DJ brasileiro também. Você conhece muita gente que aqui em São... Hoje, graças a Deus, o mercado brasileiro, dos DJs brasileiros está crescendo muito lá fora. O pessoal, infelizmente, da grande imprensa não dá valor a isso. Fica esperando quando tem uma pequena tour de uma cantora qualquer. Mas, gente, os DJs brasileiros estão levando a música brasileira muito fortemente lá pra fora. Muito fortemente lá pra fora. O Mas tá levando a marca dele. O Mas, eu sempre tenho dúvida como se fala. Você fala antidote ou antidote, tá? Então, se Bruno, você estiver vendo isso, por favor, me responda. Mas eles têm a marca Down Patrol Records. E eles têm uma festa autoral, a Down Patrol. E, cara, eles estão fazendo em tudo quanto é canto do mundo. E é Londres, Europa. Cara, muito foda. E, além disso, agora é inverno pra gente.
em Ibiza, né? Acho que quando fala sobre festa, né? Período de festa, tem que falar em Ibiza. O quanto tem de DJ brasileiro lá, tipo, quase todas as noites. E, tipo, é residência. Não tá indo pra fazer um show e voltar. Tipo, toda segunda-feira vai ter tal DJ, toda quarta-feira vai ter tal DJ. Isso é, porra, meu Deus, eu fico muito feliz com isso. Tem que aproveitar essas datas. É que, assim, daí a gente já tá falando do nível dela, assim, que, porra, já é consolidada, ela já tem 3 marcas, não sei o quê. Pra ela, fazer isso é quase natural. Mas às vezes você tá assistindo aí, você tá tipo, porra, tá batendo nessa trave. E tem mercado lá fora, cara. Os caras estão fazendo festa 100% brasileira. Então a própria Down Patrol Records, cara, é o que eu falo de música brasileira. Levar a brasilidade pra fora também. Você consegue ser brasileiro lá fora. Tem brasileiro lá fora. E também mostrar pros gringos quem é que manda, cara. Vai lá e ensina esses gringos a ouvir música de verdade, cara. Porra, que sacanagem. Fora. Sim. Imagina que a gente conseguiu, através de um amigo, ele mandou pra Ivete. Eu tava tocando a música da Ivete lá em Mykonos. E aí ele falou, Anny, a Ivete não vem pra cá, mas você trouxe a música dela. Então isso é muito relevante pra nossa música, pra nossa cultura. Agora que o Brasil tá nesse Brasil Core, que tá super forte. Mas nós da música, eu tenho plena consciência, orgulhosa do papel da gente nesse processo todo. Tem muito DJ brasileiro levando a música lá pra fora, nossa música. E eu fiquei surpreso, porque eu vi um pouco da festa, não cheguei a ver o line-up, que eles vão soltando mais perto da data. E quando eu cheguei lá, eu falei, gente, conheço. Quanto brasileiro. Quanto brasileiro como frequentador, mas assim, quanto DJs brasileiros estão aqui. Sim. E aí você vê o Almada como uma grande figura que conecta também muita gente. Ele que tava faz lá, né? Com o pessoal de lá. Ele começa a conectar as pessoas, aí você vê que são DJs que tocam aqui, mas também tocam lá. Tocam lá, Então exato. acho que assim, Brasil realmente tá nesse lugar. E ontem eu vi um vídeo, não lembro exatamente quem era, falando, cara, a gente não vende bem o Brasil pra gente mesmo. A gente esquece da riqueza que a gente tem de música, cultura, arte. A gente valoriza só quando isso vai lá pra fora. E eu dou um exemplo muito bom. Eu sou de Sergipe, né? Então estamos ali do ladinho do outro. Eu sou da Bahia. Existe um artista plástico, um artista, né, artesão, chamado Arthur Bispo do Rosário. Arthur Bispo do Rosário é uma pessoa que foi presa, ele foi pro manicômio, ele fazia... Né, ele era uma pessoa que tinha alguns problemas mentais, mas ele costurava umas mantas. Ele costurava, ele botava uns textos, ele fazia... Artistão. Né? E dentro da loucura dele, ele criou ali. Arthur Bispo do Rosário foi ser desfilado em Paris, assim, alguns anos atrás, por um estilista que visitou, que descobriu, mas as próprias pessoas de Sergipe não sabem essa história. Não sabem. Assim, Deixa eu te falar que as pessoas passaram a me respeitar mais aqui, de verdade, assim, aquele respeito, depois que eu comecei a fazer muita data fora. Depois que eu comecei a passar meses fora do Brasil e as pessoas nunca me acharem no Brasil, foi aí que as pessoas no Brasil começaram a ter um pouco mais de respeito a mim. A Anitta falou muito disso, né? Ela falou, eu começo a ser respeitada no Brasil quando eu faço um VMA. Quando eu vou para o EMA. Aí sim eu tenho valor, porque eu, estando no Brasil, não tenho tanto. Agora ela inverte o jogo, ela fala, gente... Eu adoro ver as coisas da Anitta porque salva as proporções, pelo amor de Deus. Eu olho as coisas dela e eu falo assim, meu Deus, alguém me entende. Tipo, a sensação que eu tenho é essa, como se fosse assim, eu queria tanto ter um papo com a Anitta, porque ela passa muito parecido pelo que eu passo. Eu tenho uma comunidade latina forte, aí tem que falar em português, tem que falar em espanhol, tem que comunicar até a Ásia, sabe? Então eu fico muito perdida no que fazer. Não é tão fácil assim, não. A gente tenta, vamos tentando e ver o que a gente consegue acertar. Eu, quando for explicar você para as pessoas que não te conhecem, eu falo que é a Anitta do eletrônico. Eu sempre falo isso porque do cuidado mesmo, porque eu consigo ver esse paralelo tranquilamente. A Anitta também é essa pessoa que tem um cuidado com os looks que ela vai usar, com as músicas que ela vai produzir, onde ela vai tocar. Fazer uma collab com alguém lá fora. Exato, uma música em espanhol, uma música em inglês, uma música em português. Aí você vai, um espanhol, inglês, português. É o tempo todo assim, minha vida também. É muito parecido, salvo as proporções que eu sou desse tamanho. Mas essa trajetória também é bem parecida. E a forma de enxergar, eu acho que eu brinco muito assim, que quando eu olho pra ela pegou um cenário pop que era meio desleixado e falou, vou organizar essa bagaça aqui. Vou começar a estudar, vou começar a colocar qualidade, vou começar a ter critério. O funk, né? O funk, que sempre foi muito marginalizado e tudo mais, ela levou a história do pop, funk e tudo a um outro patamar, que o funk nunca tinha experimentado, imagina? E aí você vê um The Weeknd tocando funk dentro de um show que você não imaginaria. E o nível Cara, o Ultra Music Festival, eu passei batido em relação a isso, porque o vídeo ficou muito grande, ia demorar muito pra editar e eu tinha outras coisas em mente. Mas no Ultra Music Festival, no Swedish House Mafia, que eles fizeram um show lá de 8 artistas indo junto lá, colava com eles, tocava 15 minutos e vazava. Mano, eles tocaram umas músicas baile de favela, putaria, não sei o que. Cara, eu fiquei assim, impressionado. Eles não devem entender uma palavra daquilo. E assim,
headliner, fechando o palco, absurdo, todo mundo lá esperando o show deles. E isso é consequência do quanto a nossa cultura consegue ir lá pra fora. E tá vendo? Não precisa copiar gringo, cara. De organização, eu vou nos ensaios da Anitta, o que E digo mais, essa aqui é a opinião pessoal. Mega funk é o futuro. aquilo. É demais, Pelo amor de demais. Deus, eu olho assim, é um case pra eu vir. Fui me divertir também. Mas é um e case. não tem como não se divertir, né? Porque assim, É o show tem muito uma legal. vibe muito boa, É muito assim. legal. Eu Eu tava no gosto último muito. agora, assim, eu só me lembro de tudo pulando, o tempo inteiro pulando. Quando a Pablo Vittar entrou, aquele desespero. Ah, você tava lá também? Tava Eu no cantinho escondido, assim, porque eu agora tô menos muvuqueiro. Antes eu gostava de ir no front, Não, eu sei. nunca Agora fui do front. eu tô mais no cantinho ouvindo ali, e eu falei, deu pra ver, tô Quem ouvindo sabe bem. um dia a gente não se encontra num... É que eu nunca tô aqui, então eu tava tão feliz de eu estar, que eu viajei e voltei. Ai, meu Deus, vai ter Anitta, vai ter Anitta. sim. Que é muito difícil eu conseguir pegar um show aqui em São Paulo. Acaba pegando mais fora do Brasil. Porque é onde você tá, no final das contas, né? Muito. Anne, conselho pra quem tá realmente hoje querendo ser um jovem DJ, um jovem artista do mundo da música, ou um empreendedor que tá construindo sua marca, o que você quer deixar de conselho? Olha pra dentro de si. Estude, em primeiro lugar. Eu sempre falo, estude muito, sem dó, sem dengo. Perca a novela, perca seu horário de Netflix, porque isso vai dar resposta pra você. Parece que não no início, parece cansativo, maçante, mas dá a resposta. E 2, olha pra dentro de você e pensa, o que eu tenho de especial dentro de mim? Ou o que eu posso mostrar pras pessoas que é especial diferente? Se a gente estuda onde a gente tá, se posiciona, vê as suas concorrentes, né? E você olha e fala, como é que eu posso fazer aquilo ali diferente do meu jeito? Eu acho que ser único é a chave hoje para você montar qualquer negócio. Porque se você não for único, fazer, claro, com técnica, com qualidade, um produto bom, um serviço bem feito, mas se você não for único, você não consegue mais se destacar, porque tem tudo de tudo, de todas as áreas. É muito difícil. Só se você inventar alguma coisa nova agora na área de ar. Porque tá tudo tão novo, que talvez você consiga inventar, mas tá tudo muito já batido. Mas sempre tem espaço. Eu entrei numa área em que já estava batido, já tinha muita gente, mas aí eu construí outro espaço. A gente constrói outro espaço, outra demanda. Que é só seu, inclusive, que é né? espaço que é meu. Sim. E eu só vou perder pra mim. Se um dia eu parar de estudar, se um dia eu parar de me atualizar, se eu não quiser falar mais amassar ao invés de falar arrasar. Então, é mais ou menos por aí. Excelente. Anne, muito obrigado. O episódio foi incrível. Obrigada. Obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade e a generosidade de compartilhar a sua história com os cidadãos. Obrigada, gente. Me sigam aí, DJ Anne Luiz, aí nas redes sociais. Vai. E vão pra uma festa, tá? E vão pra uma festa da gente, a produtora Maison Missionary. Então vocês já conseguem seguir. Batam um leque, que a gente tem um leque da SESI. A primeira empresa de leque do Brasil, de leque de bambu, a trazer pro Brasil foi a SESI, foi a nossa. Tá vendo? Eu adoro fazer as coisas pela primeira vez. Sim. Então, beijo. Beijo, pessoal. Cidadãos, se vocês gostaram desse episódio, não esqueçam de dar 5 estrelas no seu player favorito, mandar pra pelo menos 3 amigos que estão aí nesse processo de construir sua marca pessoal e querem, de fato, se tornarem uma marca relevante culturalmente e socialmente. Esse episódio foi incrível, tem uma série de coisas aqui que você tem que escutar com um caderninho, tá bom? Um beijo e vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast. Essa última parte que ela falou ali é pra você tatuar no braço e, meu Deus do céu, é absurdo, é inacreditável, né? É o resumo, acho que de tudo que eu falei desde que eu comecei a gravar com tudo e do podcast inteiro, que, cara, ser único é o seu diferencial e esse processo é difícil. Ter alguém do lado, né, vulgo eu, pra fazer isso vai te ajudar. Descobrir, colocar isso pra fora. Eu sempre falo sobre clareza, sobre propósito, e às vezes parece uma ideia muito vaga. Quando você percebe aqui como essas coisas são práticas e elas já existem, e, puta, isso faz total diferença, né? Foi muito bom assistir. Obrigado, Galileu, obrigado, Anne. Foi muito foda assistir isso, fazer esse react. Eu fiquei sem palavras mesmo, porque trazer esse negócio de especial é exatamente o que ela falou. Você ser a ovelha roxa no meio das ovelhas brancas. É você, cara, ser o peixe azul no meio dos peixes brancos. Você ser especial é a única coisa que vai fazer você chamar a atenção no meio dessa galera toda. Você começa com acessório, pode ser com alguma coisa que você fala, alguma coisa que você faz, um nome que você dá para alguma coisa. É uma construção mesmo, são muitos fatores. E o meu trabalho é justamente esse, estrategista de marca musical. Então um lançamento de álbum, uma marca pessoal, que é o caso dela, fazer uma festa, um festival, um clube,
Todas essas coisas têm um potencial absurdo quando sendo tratados de forma séria, como negócio, como marca, e a arte também sendo tratada de forma séria. A arte, ela pode ser cômica na hora da apresentação, mas lá atrás, nos bastidores, é coisa séria. E foi como ela falou, ser responsável por essas coisas, responsável pelo sentimento que você passa pra frente, com as pessoas que você inspira. Cara, esse vídeo ficou gigante, foi muito legal, foi muito gostoso, eu acho que vou fazer isso mais vezes. Se vocês gostaram, cara, igual eu fiz aqui, sigam o Galileu, sigam a Anne, me sigam, deixa o seu like, deixa tudo que você conseguir aí. E se derem, vão lá dar uma view pro vídeo dele também, que ele merece. Trabalho muito bom. E até a próxima.